Continuação da leitura do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. O céu negro, ao fundo do rio Tejo, era sinistramente negro contra as asas, por contraste, vividamente brancas das gaivotas em voo inquieto. O dia, porém, não estava tempestuoso já. Toda a massa da ameaça da chuva passara por sobre a outra margem, e a cidade baixa, úmida ainda do pouco que chovera, sorria do chão até o céu, cujo norte se azulava ainda um pouco brancamente. O fresco da primavera era levemente frio. Numa hora como essa, vazia e imponderável, apraz-me conduzir voluntariamente o pensamento para uma meditação que nada seja mais que retenha na sua limpidez genula qualquer coisa da frieza erma do dia esclarecido, com o fundo negro ao longe, a certas intuições, como gaivotas, evocando por contraste o mistério de tudo em grande negrume. Mas, de repente, em contrário do meu propósito literário íntimo, o fundo negro do céu do sul evoca-me, por lembrança verdadeira ou falsa, outro céu, talvez visto em outra vida, no norte do Rio Menor, com juncais tristes e sem cidade nenhuma, sem que eu saiba como uma paisagem para patos bravos alastra-se-me pela imaginação e é com a nitidez de um sonho raro que eu me sinto próximo da extensão que imagino. Terra de juncais à beira dos rios, terreno para caçadores e angústias, as margens irregulares entram como pequenos cabos sujos nas águas cor de chumbo amarelo e reentram em baías limosas para barcos de quase brinquedo, em ribeiras que têm água a luzir à tona da lama oculta entre as hastes verde-negras dos juncos, por onde se não pode andar. A desolação é de um céu cinzento morto, aqui e ali arrepenhando-se em nuvens mais negras que o tom do céu. Não sinto vento, mas em outra margem, afinal, é uma ilha longa, por detrás da qual se divisa, grande e abandonado rio, a outra margem verdadeira deitada na distância sem relevo. Ninguém ali chega nem chegará, ainda que por uma fuga contraditória do tempo e do espaço eu pudesse evadir-me do mundo para essa paisagem, ninguém ali chegaria nunca. No fim de tudo, um cair lento da noite, tornando-se todo o espaço lentamente de cor das nuvens mais negras, que pouco a pouco se emergiam no conjunto abolido do céu. E de repente eu sinto aqui o frio de ali, toca-me no corpo vindo dos ossos, respiro alto e desperto. O homem que cruza comigo sob a arcada do pé da bolsa, no caso da bolsa é na Praça do Comércio, olha-me com uma desconfiança de quem não sabe explicar. O céu negro, apertando-se, desceu mais baixo sobre o sul. O vento levantou-se, primeiro era como a voz de um vácuo, um soprar do espaço para dentro de um buraco, uma falta de silêncio no ar. Depois ergueu-se um soluço do fundo do mundo, o sentir-se que tremiam vidraças e que eram realmente vento. Depois soou mais alto, um urro surdo, um chorar sem ser ante o aumentar noturno, um ranger de coisas, um cair de bocados, um átomo de fim do mundo. Depois parecia que quando, como uma noite de tempestade, aqui o dia se segue, o cristianismo passou de sobre as almas. Viu-se o estrago que invisivelmente havia causado, a ruína que causara, só se viu quando ele passara já. Julgaram uns que era pela sua falta de que essa ruína viera, mas fora pela sua ida que a ruína se mostrara, não que se causara. Ficou então, nesse mundo de almas, a ruína visível, a desgraça patente, sem a treva que a cobrisse do seu carinho falso. As almas viram-se tais quais eram. Começou então nas almas recentes aquela doença a que se chama romantismo, aquele cristianismo sem ilusões, aquele cristianismo sem mitos, que é a própria secura de sua essência doentia.
O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o que nos é preciso e o que desejamos. Todos nós precisamos de coisas indispensáveis à vida, à sua conservação, ao seu continuamento. Todos nós desejamos uma vida mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos. É humano querer o que nos é preciso, e é humano desejar o que não nos é preciso. Mas é para nós desejável. O que é doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável. E sofrer por não ser perfeito, como se sofresse por não ter pão. O mal romântico é esse, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. Não se pode comer um bolo sem o perder. Na esfera abaixo da política como o íntimo recinto das almas, o mesmo mal. O pagão desconhecia do mundo real esse sentido doente das coisas e de si mesmo. Como era homem, desejava também o impossível, mas não queria. A sua religião era só nos penetrais do mistério aos iniciados apenas, longe do povo e dos... Eram ensinadas aquelas coisas transcendentes das religiões que enchem a alma do vácuo do mundo. A personagem individual e impotente que os românticos figuravam em si mesmos, várias vezes em sonho e tentei viver, e tantas vezes quantas eu tentei viver, que encontrei a rir alto da minha ideia de vivê-la. O homem fatal, afinal, existe nos sonhos próprios de todos os homens vulgares, e o romantismo não é senão o virar do avesso do domínio cotidiano de nós mesmos. Quase todos os homens sonham, nos secretos do seu ser, um grande imperialismo próprio, a sujeição de todos os homens, a entrega de todas as mulheres, a adoração dos povos, e nos mais nobres de todas as eras, poucos como eu, habituados ao sonho, são por isso lúcidos bastante para rir da possibilidade estética de se sonhar assim. A maior acusação ao romantismo não se fez ainda. É a de que ele representa a verdade interior da natureza humana. Os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir, residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mais concreto, visualizado até possível, se o ser possível dependesse de outra coisa que não o destino. Quantas vezes eu mesmo, que rio de tais seduções da distração, me encontro supondo que seria bom ser célebre, que seria agradável ser ameigado, que seria colorido ser triunfal. Mas eu não consigo visionar-me nesses papéis de píncaro, senão como uma gargalhada do outro eu que eu tenho sempre próximo como uma rua da baixa. Vejo-me célebre, mas vejo-me célebre como guarda-livros. Sinto-me alçado aos tronos do ser conhecido. Mas o caso passa-se no escritório das ruas dos douradores e os rapazes são um obstáculo. Ouço-me aplaudido por multidões variegadas. O aplauso chega ao quarto andar onde moro e colide com a mobília tosca do meu quarto barato, com as reles que me rodeia e com a mesquinha desde a cozinha ao lado. Não tive sequer castelos em Espanha, como os grandes espanhóis de todas as ilusões. Os meus foram de cartas de jogar velhas, sujas, de um baralho incompleto, como se não poderia jogar nunca nem caírem. Foi preciso destruí-los como um gesto da mão, sob o impulso impaciente da criada velha que queria recompor sobre a mesa inteira a toalha atirada sobre a metade de lá, porque a hora do chá soara como uma maldição do destino. Mas até isto é uma visão improfícua, pois não tenho a casa da província ou as tias velhas a cuja mesa eu tome, no fim do dia, no fim de uma noite de família, um chá que me saiba a repouso. O meu sonho falhou até nas metáforas e nas figurações. O meu império nem chegou às cartas velhas de jogar. A minha vitória falhou sem um bule sequer, sem um gato antiquíssimo. Eu morrerei como tenho vivido,
entre os bric-a-brac. Bric-a-brac é o mesmo que brechó dos arredores, apressado pelo peso entre os pós escritos do perdido. Leve eu, ao menos, pelo imenso possível do abismo de tudo, a glória da minha desilusão, como se fosse a de um grande sonho, o esplendor de não crer como um pendão de derrota, pendão contudo nas mãos débeis, mas pendão arrastado entre a lama e o sangue dos fracos, mas erguido ao alto. Ao sumirmos-nos nas areias movediças, ninguém sabe se como protesto, se como desafio, se como gesto de desespero. Ninguém sabe porque ninguém sabe nada, e as areias engolfam os que têm perdões, como os que não têm, e as areias cobrem tudo, a minha vida, a minha prosa, a minha eternidade. Levo comigo a consciência da derrota como um pendão de vitória. Por mais que pertença por alma à linhagem dos românticos, eu não encontro repouso senão na leitura dos clássicos. A sua mesma estreiteza através da qual a clareza se exprime me conforta, não sei de quê. Colho neles a impressão álacre da vida larga, que contempla amplos espaços sem o percorrer. Os mesmos deuses pagãos repousam no mistério. A análise sobrecuriosa das sensações, por vezes das sensações que supomos ter, a identificação do coração com a paisagem, a revelação anatômica dos nervos todos, o uso do desejo como vontade e da aspiração como pensamento. Todas essas coisas me são demasiado familiares para que em outrem me tragam novidade, ou me deem sossego. Sempre que as sinto, eu desejaria, exatamente porque as sinto, estar sentindo outra coisa. E quando leio um clássico, essa outra coisa é-me dada. Confesso, sem rebuço nem vergonha, não há trecho de Chateaubriand ou canto de Lamartine. François-René Chateaubriand viveu de 1768 a 1848 e Alphonse de Lamartine entre 1790 e 1869, e foram dois grandes representantes do romantismo das letras e na política, cada um a seu modo, e foi Lamartine que proclamou a Segunda República na França, como consequência da Revolução de 1848. Esses trechos desses livros tantas vezes parecem ser a voz do que eu penso. Cantos de tanta vez parecem-me ser-me ditos para conhecer, que me enleve e que me erga, como um trecho de prosa de Vieira, ou uma outra ode daqueles nossos poucos clássicos que seguiram deveras a Horácio. Leio o que estou liberto, adquiro objetividade. Eu deixei de ser eu e disperso, e o que leio, em vez de ser um trajo meu, que mal vejo e por vezes me pesa, é a grande clareza do mundo externo, toda ela notável, o sol que vê todos, a lua que malha de sombras, o chão quieto, os espaços largos que acabam ao mar, a solidez negra das árvores que acenam verdes em cima, a paz sólida dos tanques das quintas, os caminhos tapados pelas vinhas dos declives breves das encostas. Eu leio como quem abdica, e como a coroa e o manto régios nunca são tão grandes quanto o rei que parte os deixa no chão. Deponho sobre os mosaicos das antecâmaras todos os meus triunfais do tédio e do sonho, e subo a escadaria com uma única nobreza de ser. Eu leio como quem passa, e é nos clássicos, nos calmos, nos que me se sofrem, o não dizem, que me sinto sagrado transeunte, ungido, peregrino contemplador, sem razão do mundo, sem propósito, príncipe do grande exílio, que deu, partindo-se, ao último mendigo a esmola extrema da sua desolação. O sócio capitalista aqui da firma, sempre doente em parte incerta, quis, não sei porquê, capricho de que intervalo de doença, ter um retrato do conjunto do pessoal do escritório. E assim, anteontem, alinhamos todos, por indicação do fotógrafo alegre, contra a barreira branca suja que divide a madeira frágil e o escritório geral do gabinete do patrão, Vasques,
e ao centro, mesmo Vasquez, nas duas alas, numa distribuição primeiro definida, depois indefinida, de categorias, as outras almas humanas que aqui se reúnem em corpo todos os dias para pequenos fins cujo último intuito só o segredo dos deuses conhece. Hoje, quando cheguei no escritório, um pouco tarde, em verdade esquecido, já do acontecimento estático da fotografia 2 vezes tirada, eu encontrei o Moreira, inesperadamente matutino, e um dos caixeiros de praça debruçados rebuçadamente sobre as coisas enegrecidas que reconheci logo, em sobressalto, como as primeiras provas da fotografia. Eram, afinal, 2, só de uma, daquela que ficara melhor. Sofri a verdade ao ver-me ali, porque, como é de se supor, foi a mim mesmo que primeiro busquei. Nunca tive a ideia nobre da minha presença física, mas nunca a senti tão nula como em comparação com as outras caras, tão minhas conhecidas naquele alinhamento de cotidianos. Eu pareço um jesuíta fruste, rude e grosseiro. A minha cara magra e inexpressiva nem tem inteligência, nem intensidade, nem qualquer coisa, seja o que for, que a alce na maré morta das outras caras. Da maré morta, não. Há ali rostos verdadeiramente expressivos. O patrão Vasquez está tal qual. É o largo rosto prazenteiro e duro, de olhar firme e bigode rígido completando. A energia e a esperteza do homem, afinal tão banais e tantas vezes repetidas por tantos milhares de homens em todo o mundo, são todavia escritas naquela fotografia como num passaporte psicológico. Os 2 caixeiros viajantes estão admiráveis, o caixeiro da praça está bem, mas ficou quase por trás de um ombro do Moreira. E o Moreira, o meu chefe Moreira, essência da monotonia e da continuidade, está muito mais gente do que eu. Até o moço reparo sem poder reprimir, um sentimento que busco supor que não é inveja, tem uma certeza de cara, uma expressão direta que dista sorrisos do meu apagamento nulo de esfinge de papelaria. O que quer isto dizer? Que verdade é esta que uma película não erra? Que certeza é esta que uma lente fria documenta? Quem sou para que seja assim? Contudo, e o insulto do conjunto. Você ficou muito bem, diz de repente Moreira, e depois virando para o caixeiro da praça. É mesmo a carinha dele, hein? E o caixeiro da praça concordou com a alegria amiga que atirou para o lixo. E hoje, pensando no que tem sido minha vida, eu sinto-me qualquer bicho vivo transportado num cesto de encurvar o braço entre 2 estações suburbanas. A imagem é estúpida, porém a vida é que define e é mais estúpida ainda do que ela. Esses cestos costumam ter 2 tampas, com meias ovais, que se levantam um pouco num ou outro dos extremos curvos se o bicho estrebucha. Mas o braço de quem transporta, apoiado um pouco ao longo dos dobramentos centrais, não deixa a coisa tão débil erguer frustemente mais do que as extremidades inúteis, como asas de borboleta que enfraquecem. Esqueci-me que falava de mim com a descrição do cesto. Eu vejo-o nitidamente e o braço gordo e branco queimado da criada que a transporta. Eu não consigo ver a criada para além do braço e a sua penugem. Eu não consigo sentir-me bem, senão, de repente, uma grande frescura daquelas varais brancos e nastros de com que se tem os cestos e onde estrebucho, bicho, entre 2 paragens que sinto. Entre elas repouso no que parece ser um banco e falam lá fora do meu cesto, durmo porque sossego, até que ergam de novo na paragem. Bem, paro por aqui. Bem, vou seguir mais 2 páginas que a gente começa uma outra leitura em seguida. O ambiente é a alma das coisas. Cada coisa tem uma expressão própria, e a expressão vem-lhe de fora. Cada coisa é a interseção de 3 linhas, e essas 3 linhas formam essa coisa. Uma quantidade de matéria, o modo como interpretamos e o ambiente em que está. Esta mesa, a que estou escrevendo, é um pedaço de madeira, é uma mesa, é um móvel.
entre outros aqui neste quarto. A minha impressão dessa mesa, se a quiser transcrever, terá de ser composta das noções do que ela é de madeira, de que eu chamo aquilo uma mesa, e lhe atribuo certos usos e fins, e de que nela se refletem, nela se inserem e se transformam os objetos em cuja justa posição ela tem alma externa, e ela está posta em cima. E a própria cor que lhe foi dada, o desbotamento dessa cor, as nódoas e partidos que tem, tudo isso, repare-se, lhe veio de fora, e é isso que mais que é a essência da madeira lhe dá alma. E o íntimo dessa alma, que é só ser mesa, também lhe foi dado de fora, que é a personalidade. Eu acho, pois, que não há erro humano nem literário em atribuir alma às coisas que chamamos inanimadas. Ser uma coisa é ser um objeto de uma atribuição. Pode ser falso dizer que uma árvore sente, que um rio corre, que um poente é magoado ou o mar é calmo. Azul pelo céu que não tem. É sorridente pelo sol que lhe fará estar fora. Mas igual erro é atribuir beleza a qualquer coisa. Igual erro é atribuir cor, forma, porventura, até ser a qualquer coisa. Esse mar é a água salgada. Esse poente é começar e faltar luz do sol entre a latitude e longitude. Essa criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células, mas é uma relojoaria de movimentos subatômicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. Tudo vem de fora, e a mesma alma humana não é porventura mais que um raio de sol que brilha e isola do chão onde jaz um monte de estrume que é o corpo. Nestas considerações está porventura toda uma filosofia, para quem pudesse ter a força de tirar conclusões. Eu não a tenho. Surgem-me atentos pensamentos vagos, de possibilidades lógicas, e tudo se me esbate numa visão de um raio de sol, dourando estrume como palha escura, umidamente machucada, no chão quase negro, ao pé de um muro de pedregulhos. Assim sou quando eu quero pensar, vejo. Quando quero descer na minha alma, fico de repente parado, esquecido, no começo do espiral da escada profunda, vendo pela janela do andar alto o sol que molha a despedida fulva, o aglomerado difuso dos telhados. Cada vez que o meu propósito se ergueu, por influência dos meus sonhos, acima do nível cotidiano da minha vida, e um momento que senti alto, como uma criança num balouço, cada vez dessas tive que descer como ela ao jardim municipal e conhecer a minha derrota sem bandeiras levadas para a guerra nem espada que houvesse força para desembainhar. Eu suponho que a maioria daqueles com que cruzo no acaso das ruas traz consigo, noto-lhe no movimento silencioso dos beiços e na indecisão indistintiva dos olhos, ou no altear da voz com que rezam juntos, uma igual projeção para a guerra inútil do exército sem pendões. E todos viram-me para trás a contemplar os seus dorsos de vencidos pobres. Terão como eu a grande derrota vil entre os limos e os juncos, sem luar sobre as margens nem poesia de Pauís, miserável e maçama. Todos têm, como eu, um coração exaltado e triste. Conheço-os bem. Uns são moços de lojas, outros são empregados de escritório, outros são comerciantes de pequenos comércios, outros são os vencedores dos cafés e das tascas, gloriosos sem saberem do êxtase da palavra egotista. E contento do silêncio do egotismo, avaro sem ter que guardar. Mas todos, coitados, são poetas, e arrastam aos meus olhos, como eu os olhos deles, a igual miséria da nossa comum incongruência. Têm todos, como eu, o futuro do passado. Agora mesmo, eu estou inerte no escritório, e foram todos almoçar, salvo eu, fito através da janela baça o velho oscilante que percorre lentamente o passeio do outro lado da rua. Não vai bêbado, vai sonhador. Está atento ao inexistente, talvez ainda espere, e os deuses, se são justos na sua injustiça, nos conservem os sonhos ainda quando sejam impossíveis,
e nos deem bons sonhos, ainda que sejam baixos. Hoje, que eu não sou velho ainda, posso sonhar com as ilhas do sul e com as Índias impossíveis. Amanhã talvez me seja dado pelos mesmos deuses o sonho de ser dono de uma tabacaria pequena ou reformado numa casa dos arredores. Qualquer dos sonhos é o meu sonho, o mesmo sonho, porque são todos sonhos. Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar. No intervalo de pensar isto, o velho saiu-me da atenção. Já o não vejo. Eu abro a janela para o ver. Eu não vejo ainda. Saiu? Teve para comigo o dever visual de símbolo. Acabou e virou a esquina. Se me disserem que virou a esquina absoluta e nunca esteve aqui, aceitarei com o mesmo gesto de que fecho a janela agora. Conseguir. Pobres semideuses marçanos que ganham impérios com a palavra e a intenção nobre de quem tem necessidade de dinheiro com o quarto e a comida. Parecem as tropas de um exército desertado cujos chefes tivessem um sonho de glória, e de que a estes, perdidos entre os limos dos pauís, fica só a noção de grandeza, a consciência de ter sido do exército e o vácuo de nem ter sabido o que fazia o chefe que nunca viram. Assim cada um sonha um momento o chefe do exército cuja cauda fugiu, assim cada um, entre a lama dos ribeiros, saúda a vitória que ninguém pôde ter e de que ficou como migalhas entre nódoas na toalha que se esqueceram de sacudir. Esqueces os intertícios da ação cotidiana como o pó dos intertícios dos móveis quando não são limpos com cuidado. Na luz vulgar do dia comum, veem-se a luzir como vermes cinzentos contra um mogno avermelhado. Tiram-se como um prego pequeno, mas ninguém tem paciência para os tirar. Os meus pobres companheiros que sonham alto, como os invejo e desprezo. Comigo estão os outros, os mais pobres, os que não têm senão a si mesmos a quem contar os sonhos e fazem o que seriam versos de eles os escrevessem. Os pobres diabos, sem mais literatura que a própria alma, nem sem ouvissem bem a crítica, que morrem asfixiados pelo fato de existirem, sem terem feito aquele desconhecido exame transcendente que habitaria a viver. Uns são os heróis e prostram 5 homens em uma esquina de ontem. Outros são sedutores e até as mulheres inexistentes lhes não ousaram resistir. Creem isto quando o dizem, talvez o digam para que o que creiam. Outros, para todos eles os vencidos do mundo, quem quer que sejam, são gente. E todos, como enguias no alguidar, se enrolam entre eles e se cruzam, uns acima dos outros, e nem saem do alguidar. Às vezes falam deles os jornais falam de alguns, mais do que algumas vezes. Mas a fama, nunca. Esses são os felizes, porque deles é dado um sonho mentido da estupidez. Mas aos que, como eu, têm sonhos sem ilusões. Bem, termino aqui. O próximo leitura fala do intervalo doloroso. Até a próxima. Tchau, tchau.